Muito bem. A gente lê o segundo hino que a gente cantou, o que falava mesmo? Que eu pedi para vocês prestarem atenção. O menino pequeno, não é? O que é uma pessoa pequena? É uma pessoa baixa, não é? Que não é grande. Vamos ver a história de um homem que era pequeno? Vamos ver em Lucas 19. Oi? Um anão é pequeno, é verdade, né? Vamos lá ler em Lucas 19. Lucas 19, versículo... Lê pra gente aqui, Zé. Lucas 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. 2 também. 2 e 3. 1, 2 e 3. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ah, como é que chamava esse homem mesmo? Zaqueu, né? E ele era de pequena estatura. Vocês sabem o que significa estatura? Significa tamanho. Ele era de pequena estatura, não é? E aí o que fala no versículo 1? Que, tendo Jesus entrado em Jerusalém, então o Senhor Jesus, ele estava lá fora de Jerusalém, não é? Ele estava lá fora de Jerusalém e depois ele foi entrando em Jerusalém, chegou na cidade de Jerusalém e ele ia passando. Oi? Jericó. Apaga. Vamos entrar de novo porque ele entrou na cidade errada. Então nós vamos entrar de novo. Oi? Começou. Agora nós estamos entrando na cidade de Jericó, não é? Senhor Jesus entrando na cidade de Jericó. E aí ele entrou, e o que aconteceu? Que fala no versículo 1? Ele entrando em Jericó ia passando. Por quê? Porque ele ia sair de Jericó, não é? Ele ia embora. E enquanto ele ia passando, havia a oportunidade das pessoas conhecerem o Senhor, não é? Sabia que o Senhor está passando pela vida de vocês? O Senhor está passando. As coisas estão passando pela vida de vocês. E o Senhor Jesus, quando vocês vêm aqui nas reuniões, o papai e a mamãe leem a palavra do Senhor na casa de vocês, vocês estão ouvindo do Senhor, não é? E o Senhor está passando na vida de vocês e vocês vão ter que tomar uma decisão, não é? Se vocês querem ver o Senhor ou se vocês não querem ver o Senhor. Quem quer ver o Senhor aqui, levanta a mão. Nós queremos ver o Senhor. E tinha esse homem que ele era o que mesmo? Pequeno, baixa estatura. E aí, vocês já viram um homem pequeno num monte de gente? É difícil de ver, né? Porque você só vai ver os grandes, os pequenos não. Então ele estava assim naquele monte de gente lá, tentando olhar lá para ver se ele conseguia ver o Senhor, e ele não conseguia. Sabe o que ele fez? Ele pegou e subiu numa árvore. Vocês acharam que eu ia subir aqui, né? Ele subiu numa árvore. E como é que será que ele subiu nessa árvore? Vamos ver. Versículo 4. Versículo 4, Zé, por favor. Lucas 19, versículo 4. Como é que será que ele subiu nessa árvore? Presta atenção. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Ah, como é que ele subiu na árvore?
correndo. Por que que ele correu? Por que será? Porque ele queria ver o Senhor e ele não queria perder a oportunidade de ver o Senhor. Por quê? Porque o Senhor estava passando, não é? E o Senhor Jesus está passando na vida de vocês. Vocês vão perder a oportunidade de ver o Senhor? Não. O que vocês têm que fazer? Correr e crer no Senhor Jesus. Mesmo agora, quando vocês são pequenos, não é? Vai deixar, não, vou crer no Senhor Jesus. Eu vou bem devagar na minha vida, né? Quando chegar lá na frente, não, tem que ser agora. Zaqueu saiu correndo o máximo que ele pôde e ele subiu naquela figueira. E ele subiu naquela figueira e ficou lá de cima, né, olhando para ver o Senhor. E aí o que aconteceu? Vamos ver. Então ele estava lá, um homem pequeno, em cima daquela figueira, foi correndo para... Fala, cadê o microfone? Tá, não é figueira, é árvore. É árvore, isso, é árvore. Existe uma árvore que o nome da árvore é figueira. Então era a árvore chamada figueira, não é? Então ele correu em cima daquela árvore figueira e ficou lá em cima, e olhando, esperando o Senhor. Versículo 5, vamos ver o que aconteceu com o Senhor que estava o que mesmo? Passando. Vamos lá, Zé, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Muito bem, então o que aconteceu? O Senhor estava passando e tinha aquela multidão de gente perto do Senhor. E sabe o que o Senhor fez? Imagina assim uma pessoa andando, olhando a multidão, né? Daqui a pouco o Senhor fez assim. Você já viu alguém andando que está assim na rua? Daqui a pouco a pessoa faz assim. Olha para cima. O Senhor sabia que Zaqueu estava tentando ver ele, tentando ver o Senhor. Por isso que o Senhor chegou, quando ele chegou naquela árvore figueira, o que aconteceu? Ele viu a árvore e já olhou para cima. E quer ver que coisa mais gozada? Como que o Senhor sabia o nome daquele homem lá em cima, pendurado na árvore? Ele sabe o nome daqui, Zé. Que você falou? Que o Senhor... Ele sabe o nome de todo mundo. O Senhor sabe o nome de todo mundo. Exatamente. Não é? Você falou primeiro? Eu não tinha ouvido. Mas o Senhor sabe o nome de todo mundo. E vocês sabiam que o Senhor sabe o nome? Presta atenção, ó. Todo mundo aqui olhando meu nariz, ó. O Senhor sabe o nome de cada um de vocês. O Senhor sabe. E sabe também aqueles que estão correndo para ver o Senhor, né? E a gente deve correr para ver o Senhor. O Senhor sabe de tudo. Mas o Senhor, presta atenção, o Senhor estava passando. E ele entrou em Jericó. E ia chegar uma hora que o que ia acontecer? Ele ia sair de Jericó, não é? Já pensou se você não crer no Senhor e a porta fechar e você ficar para fora? E eu fiquei para fora. Fechei e fiquei para fora. Olha só a importância de crer no Senhor, porque a porta não vai abrir mais. A gente pode achar que vai abrir a porta, porque eu achei que eu ia sair por ali e eu ia entrar.
mas não entrei. Por quê? Porque a porta fechou. E na salvação é assim. A gente acha, não, está tudo bem, eu vou entrar, eu saio, eu faço o que eu quiser. Mas um dia a porta vai fechar. E a gente tem que crer no Senhor enquanto nós somos pequenos. Por quê? Porque um dia a porta vai fechar. Aí vamos ver o seguinte, Zé. 6, Lucas 19, 6. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Isso. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso, né? O que acontece? Como é que ele desceu aqui? Correndo, não é? Ele desceu também rápido. Porque ele estava lá em cima da árvore figueira, e o que aconteceu? Ele ia descer bem devagarinho? Não, o Senhor chamou ele, e ele desceu o mais rápido que ele pôde, não é? Igual ele subiu para ver o Senhor, e quando o Senhor chamou ele atendeu o Senhor depressa. E vocês também, quando vocês ouvem a voz do Senhor, vocês têm que fazer a voz, obedecer o Senhor rápido, não é? Muito rápido, porque o Senhor está passando. E aí o que aconteceu? Ele chegou lá, versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tendo defraudado alguém, o restitua quadruplicado. Zaqueu falou assim, porque Zaqueu, ele era um coletor de dinheiro, ele era um coletor de impostos, e ele levava o imposto para... pegava da casa da pessoa e levava lá para o governador. Ele fazia isso. E aí, quando o Senhor chegou na casa dele, a primeira coisa, presta atenção, todo mundo olhando aqui. A primeira coisa que ele fez, ele falou assim, Senhor, olha, se tiver algum problema de dinheiro, eu vou lá e eu devolvo 4 vezes a mais, e eu não faço mal. E ele começou a se justificar. Por que ele começou a se justificar? Não, eu acho que ele começou a se justificar, sabe por quê? Porque devia ter um monte de coisa na vida dele que estava errada. Assim como tem um monte de coisa na nossa vida que também está mais ou menos, né? Às vezes quando a gente está assim com o nosso irmão, e de repente, sem mais, sem menos, a gente passa perto do nosso irmãozinho e ele começa a chorar. Já aconteceu isso? A gente nem encosta nele, a gente deu um empurrãozinho de nada e ele começou a chorar. Não é? Já aconteceu isso na vida de vocês? A gente nem passa perto, a gente só olha para o irmão e ele chora. Aí a mamãe vem, escuta, o que você fez com o seu irmão? Bateu nele. Mãe, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Foi ele que começou a chorar, sozinho. Está se justificando. Aí, sem o Senhor falar nada, Zaqueu começou a falar, não, mas se tiver isso, eu dou 4 vezes, começou a se justificar. E aí, o que o Senhor fala? No versículo 9, Zé. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Então o Senhor não perguntou para Zaqueu o que ele fazia com o dinheiro, não é? Embora o Senhor, todo mundo aqui olhando no meu nariz, embora o Senhor saiba o que cada um de vocês e de todos os que estão aqui, de todo mundo, o Senhor sabe o que a gente faz, não é? E o que o Senhor falou? Hoje veio a salvação. Então o Senhor não veio perguntar o que a gente fez, o que a gente não fez. Por quê? Porque Ele sabe, não é? Ele sabe muito bem
o que a gente fez e o que a gente não fez. Mas o que a gente precisa é de salvação. Lembra ontem que o Lineu estava falando que o Senhor Jesus também entrou numa outra casa e que tinha um homem fariseu lá, achando que ele era certo, ele era correto, e tinha aos pés do Senhor uma mulher pecadora. Vocês lembram? Oi? Ajoelhada, né, aos pés do Senhor, e o Senhor entrando naquela casa, teve um que creu e teve outro que, pelo que conta naquela parte da história, que não creu. E aqui o Senhor Jesus entrando numa outra casa e ele falando, e hoje veio a salvação a essa casa. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quando o Senhor Jesus entrar na casa do seu coração, o que vocês vão fazer? Receber o Senhor como seu Salvador. Não adianta às vezes a gente falar, não, mas fui eu, o meu irmão que caiu. Não. O Senhor veio para trazer salvação. Por isso, crianças, creiam no Senhor Jesus antes que a porta feche. Então, quando que a porta vai fechar? Quem sabe aqui, levanta a mão. Você sabe quando a porta vai fechar? Quando a gente não crê. Não, a gente não sabe quando a porta vai fechar. Então, se a gente não sabe, e hoje, agora, a porta está aberta, é melhor agora a gente parar e crer no Senhor Jesus depressa. Eu sei quando a porta mexe. Você sabe quando a porta mexe? Um dia a porta vai fechar e é o vento, não é? Então, assim, a gente deve então crer no Senhor Jesus porque Ele está passando. Tá bom? Vamos cantar um hino, então? Hino 71. Vinde, meninos e meninas. Vinde, meninos e meninas, vinde a Jesus. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz.